pessoal! Hoje eu vim aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Na verdade, eu lancei uma enquete semana passada sobre se vocês queriam ou não que eu postasse esse vídeo e 100% das pessoas quiseram. Muitas pessoas me mandaram mensagens e aí eu falei, não, eu vou fazer esse vídeo para poder postar aí pro pessoal. Na verdade, por que eu tô fazendo vídeo? Na verdade, eu adoro essa parte de comunicação, eu gosto muito de falar, eu sou muito comunicativa. E aí eu decidi fazer vídeos, né, sobre as coisas que eu gosto, sobre os assuntos que eu domino. E aí o primeiro vídeo não poderia ser sobre outro assunto que não fosse a minha história. E, na verdade, uma parte da minha história, que na verdade é minha trajetória profissional. Que ela tem várias peculiaridades que eu acho legal, eu sempre conto para as pessoas sobre isso. E aí eu tô fazendo esse vídeo pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu sou enfermeira. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira, né? Me formei em enfermagem. Eu entrei na faculdade em 2002, fiz faculdade de 2002 a final de 2006, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fiz o último vestibular, daquele vestibular grande, que não tinha PISM na época, e aí eu fiz aquele vestibular e eu consegui ser aprovada em 24º lugar pela Universidade Federal daqui de Juiz de Fora. E eu entrei na faculdade em 2012. Eu tinha uma filha pequena já. Na época, minha filha ia fazer 2 anos, tinha 1 aninho e pouco. E eu contei com a ajuda dos meus pais para que eu não parasse meus estudos. E eu continuei, né, fazendo o meu curso, né, o meu ensino médio. E fiz também o meu cursinho para poder fazer o vestibular. E a minha faculdade toda foi assim, com a ajuda dos meus pais para poder ficarem com ela enquanto eu estava fazendo a minha faculdade. E foram anos maravilhosos, eu me encontrei realmente, eu nunca fiz outra opção de vestibular, eu sempre fiz enfermagem, então enfermagem para mim não foi uma segunda opção, foi sempre a primeira escolha da minha vida e continua sendo até hoje. E eu fiz um estágio na minha faculdade, no final da minha faculdade, eu adiantei o meu TCC, minha monografia eu fiz 6 meses antes, porque a minha orientadora, ela viajou, foi fazer um pós-doc, então eu tive que apresentar antes. Com isso eu fiquei com 6 meses, um horário melhor, e eu fiz um estágio na Santa Casa, e lá no CTI cirúrgico da Santa Casa, um estágio extracurricular, que foi extremamente proveitoso para mim, e foi sim, fundamental para mim na minha vida profissional. E eu me formei no final de 2006, colei grau dia 3 de março de 2007, e logo em abril eu comecei a trabalhar. Quando eu formei, eu tinha várias coisas na minha cabeça. Primeira coisa que eu falei na minha vida, eu nunca quero dar aula na minha vida. Foi a primeira coisa que eu falei. Outra coisa que eu falei na minha vida, quando eu formei, na minha vida de graduação, eu tenho pavor de trabalhar com criança, eu não quero trabalhar com criança, eu gosto de criança saudável, eu não gosto de criança doente. E outra coisa que eu falei, eu não gosto de posto de saúde, eu gosto de urgência, emergência, CTI, não gosto de posto de saúde, também não quero trabalhar em posto de saúde. Mas quem me conhece também sabe, né, eu tenho muita fé em Deus, e Deus sempre que define tudo na minha vida, e durante toda a minha vida pessoal e profissional não foi diferente. Deus me mostrou que quem faz o rumo da minha vida é sempre Deus. Não sou eu. Então nem sempre tudo foi do jeito que eu pensei e falei. Muitas das vezes aconteceu exatamente o contrário. E começa justamente assim. Em abril de 2007, eu consegui um emprego na prefeitura de Juiz de Fora, um contrato. Naquela época os contratos não tinham aquele período de vencimento que tem hoje, de 1 ano, 2 anos. Era um contrato por tempo indeterminado. E eu comecei na prefeitura. E o primeiro local que eu trabalhei foi num posto de saúde. Então foi a primeira coisa que Deus mostrou, não é a sua vontade, é a minha. E eu fui trabalhar no posto de saúde. Eu comecei ficando em determinado posto de saúde durante 30 dias, cobrindo umas férias. Foi super bacana, eu me surpreendi. E depois eu fui para um outro local, trabalhar num outro posto de saúde, no qual eu tive muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A gerente do posto de saúde, ela era mais velha que eu, mas ela não era graduada em enfermagem. Então, tinha uma hierarquia que ela ficava extremamente incomodada de fazer, de cumprir,
E ela me perseguia, dificultava a minha vida, era um posto de saúde muito longe. Então ela não permitia que eu chegasse nem com 10 minutos de atraso. Então eu tinha que chegar meia hora antes. Eu pegava lá 7 horas, eu tinha que chegar às 6h30. Porque se eu pegasse um ônibus depois eu ia chegar 7h10 e ela não permitia. Enfim, uma série de dificuldades que eu tive lá nesse local que eu trabalhei. Mas de qualquer forma, foi um aprendizado, fiz amizades, né? Uma das minhas amigas que inclusive fez meu pré-natal do meu segundo filho foi uma amiga que eu conheci lá. E assim foi levando, né? E só que eu já tinha pedido para poder tentar ser transferida para um hospital, no caso o HPS, que é urgência e emergência. E na época minha família tinha um conhecido dentro da prefeitura e ele conseguiu, porque ele trabalhava no HPS na época, me puxar para lá. Então, determinado dia, eu estava fazendo uma série de preventivos na minha agenda lá no posto e eu recebi uma ligação do HPS, da enfermeira, que hoje, inclusive, é RT do HPS também. Ela me ligou e falou: Michele, você vai ser transferida para o HPS. Eu não entendi nada, né? Porque eu não esperava que fosse tão rápido. Isso foi em agosto de 2013. E aí eu fui transferida para o HPS. Comecei a trabalhar no HPS à noite. O HPS ainda não era dividido em enfermaria masculina e feminina, era tudo junto. E eu trabalhava lá à noite. E foi assim, a maior experiência da minha vida foi trabalhar no HPS. O pessoal fala muito do HPS, mas para mim foi uma escola. Eu tenho amigos de verdade lá até hoje. Se eu chego no HPS, eu sou extremamente bem-vinda e assim, profissionalmente eu cresci absurdamente dentro do HPS. Foi realmente uma escola que eu trouxe para a vida e até hoje eu faço coisas que eu lembro que eu aprendi lá e que eu trouxe sim, totalmente para minha vida profissional. Além disso, quando eu estava trabalhando lá, nesse meio tempo, em outubro, eu fui chamada para trabalhar no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. E eu fui trabalhar lá, na verdade eu inaugurei a primeira UTI adulto de lá, que lá era Hospital Maternidade, passou a ser Hospital Geral, e eu inaugurei esse CTI junto com a equipe toda lá. E trabalhei lá muito tempo, trabalhava 24 horas por 24, aquela vida louca, uma correria danada, outra escola para mim, maternidade, outras amizades, tudo maravilhoso e perfeito. E eu trabalhei lá na maternidade juntamente com o HPS até o ano de 2010. Em 2010, em julho de 2010, estava havendo uma necessidade de uma troca de horários lá na maternidade e eu não podia ficar durante o dia, porque lá na maternidade eu trabalhava à noite, e eu não podia ficar durante o dia porque senão eu ia perder o HPS, eu não queria perder o HPS. Então eu fui demitida da maternidade por conta disso. Eu saí da maternidade e fiquei só no HPS. Um mês depois, houve um processo lá na prefeitura e todos os contratos temporários foram cancelados, inclusive o meu. Então, da noite pro dia, eu tinha 2 empregos e da noite pro dia eu passei a ter nenhum. Isso em agosto de 2010. Aí, nesse período, eu precisava trabalhar, não podia ficar sem trabalhar, fiz um processo seletivo na Santa Casa. E passei no processo seletivo. Quando eu fui chamada para assumir, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E não pude assumir o trabalho lá na Santa Casa. E assim fiquei sem trabalhar mais de um ano. Eu fiquei sem trabalhar de agosto de 2010 até dezembro de 2011.